Pessoal, dando continuidade no nosso curso, espero que vocês estejam gostando do curso. Nós vamos começar agora a falar sobre transplante, de aplicação prática, realmente, de alguma coisa prática da cultura. E é uma linha que a gente chega aqui com o professor Eleazar Chaib, que lidera no nosso LIM. E é uma linha muito promissora, porque realmente é a possibilidade de simplificar os transplantes. Em vez de você fazer o transplante de um órgão total, você faz o transplante da célula funcional que vai realmente suprir a necessidade desse paciente. Claro que existem muitas dificuldades, né? Uma delas é a cultura inicial, e para ilustrar um pouco desse transplante, nós vamos ter a professora Isa Dietrich, que vai falar para nós sobre a cultura e transplante das ilhotas pancreáticas, que é das células que está mais avançada na área do transplante, né? E a professora Isa, ela é formada aqui na Faculdade de Medicina, ela é uma cirurgiã plástica já com um reconhecimento muito grande, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foi regente do capítulo de células tronco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Um parêntese é que a cirurgia plástica ela tem uma grande demanda para essa terapia celular, né? Então, é uma área muito também, como a nossa, do aparelho digestivo, que também tem uma grande demanda para isso. A professora Isa defendeu o doutorado dela aqui na Faculdade de Medicina. Ela também fez o pós-doc dela na Universidade de Oxford, então ela é uma especialista na área e veio nos brindar aqui com a sua palestra. Muito obrigado, professora Isa, pela disponibilidade. Obrigada, Flávio. Bom dia a todos. E eu começo agradecendo também a doutora Suzane, professor Eleazar, pelo convite. E é um prazer estar aqui. Aprendi muito ontem e hoje sobre cultura 3D. Então, nós vamos falar sobre cultura de ilhotas. Por quê? Por que isso é importante? Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem hoje 347 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Em 2030, a gente prevê que essa vai ser a 7ª causa de morte no mundo. No Brasil, em 2019, estimávamos haver 17 milhões de adultos no Brasil vivendo com diabetes. Enquanto no diabetes tipo 2, associado ao envelhecimento e obesidade, ocorre uma resistência periférica à insulina, levando à exaustão das células betas, no diabetes tipo 1, essas células betas são destruídas pelo sistema imune do paciente. E de 10% a 15% dessa imensa população de diabéticos são diabéticos tipo 1. O diabético do tipo 1, ele precisa da administração exógena de insulina. E o que acontece é que é a chamada diabetes juvenil, então, desde muito cedo, esses pacientes precisam ser tratados com insulina, e, ao longo do tempo, a complicação desse tratamento é que ocorre uma severa hipoglicemia que requer assistência externa para que o paciente não desfaleça e, eventualmente, vá a óbito, porque a glicemia cai abaixo de 70 miligramas de glicose por decilitro. Essa hipoglicemia severa ocorre em 35% a 42% dos pacientes com diabetes tipo 1, e esses episódios recorrentes de hipoglicemia severa faz com que o paciente perca a sensibilidade a esse estado de hipoglicemia, ou seja, ele não tem mais aqueles sinais como sudorese, sensação de desfalecimento, e muitas vezes, infelizmente, esses pacientes jovens vão a óbito dormindo.
E qual é a solução, então, para isso? Se os pacientes precisam de insulina, porque as células betas dele estão destruídas pelo próprio sistema imune, então a solução é ou fazer um transplante de pâncreas ou um transplante de ilhotas. O transplante de pâncreas, sem dúvida, promove a possibilidade desse paciente ter uma produção endógena de insulina, mas acontece que é uma cirurgia de grande porte, com uma morbidade significativa, ao passo que o transplante de ilhotas é um procedimento de menor porte, é feita uma perfusão das ilhotas na porta por via transcutânea. Muitas das vezes são outpatients, eles ficam algumas horas no hospital e vão embora. Então, é um procedimento muito mais simples, com uma morbidade muito reduzida, comparada ao transplante do pâncreas. Em crianças? Sim. Sim, jovens adultos que têm esse brittle, que a gente chama esse diabetes do tipo brittle, que eles têm essa severa hipoglicemia e perde essa sensibilidade de sentir hipoglicemia. É uma... Professor, me ajuda? A idade mínima do transplante? Diabetes tipo 1, ela se manifesta entre 6 e 8 anos de idade. O doente vai sendo levado até a idade mínima, que é 17 e 18 anos de idade. Quando acontece o máximo das complicações, né? Porque até 1922, quando foi descoberta a insulina, todos os pacientes jovens morriam. Então, você tinha um filho com diabetes tipo 1 e você ficava assistindo ele morrer, porque não tinha o que fazer. Quando um canadense, junto com um aluno de iniciação científica, descobriu, por acaso, a insulina. Mas como é que foi por acaso? Ele era um ortopedista. E desculpem, eu posso falar, Flávio? Não sei se já entrei de sola aqui no meio de campo. Ele era um ortopedista que trabalhava do lado de um cirurgião geral, que queria ver o que acontecia com o cachorro quando ele tirava o pâncreas. Eu estou falando lá em 1920, não é agora. Então, ele tirava o pâncreas e jogava o pâncreas no lixo, num balde, e ficava vendo o cachorro morrer. Por quê? O cachorro fazia hiperglicemia, entrava em coma e morria. E o ortopedista que estava do lado pegava o pâncreas e ficava olhando aquilo lá, e aí os caras iam embora, ele pegou a urina do cachorro, e tudo doido, né? E provou, estava muito doce. Nossa, por que está doce? Aí ele pegou aquilo que ele jogava fora, pôs no liquidificador, bateu, peneirou, tirou todos aqueles debris que tem e pegou um cachorro, tirou o pâncreas e injetou aquele negócio lá. Ele falou, nossa, mas agora o cachorro não está mais com hiperglicemia. Então, tem alguma coisa nesse pâncreas que corrige a glicemia do cachorro. Olha que interessante. E aí ele começou a fazer essas infusões. Só que nessa brincadeira, ele foi isolando, e isolou a insulina. Mas eu também não sabia que era insulina, não tinha nome. Só que com essa brincadeira, ele falou o seguinte, ele ganhou o Nobel de Medicina, né? Porque ele descobriu a insulina. Então, as crianças que vinham morrendo com 8, 9 anos, passaram a viver, porque o laboratório comprou a briga, falou, vamos isolar a insulina e começaram a injetar. Foi criada a insulina. Muito bem. Ele ganhou o Nobel de Medicina junto com um aluno de iniciação científica que não ganhou o Nobel, lógico. Eu estou esquecendo o nome dele porque eu estou velho, mas ele é um cara... Como é que chama, Flávio? O cara do Canadá lá. É o ortopedista, mas eu vou lembrar. Bom, ele ganhou o Nobel, descobriu insulina e tal. Então, a pergunta que você fez é o seguinte: você faz o diagnóstico com 7, 8 anos, diabetes tipo 1, e esse doente vai receber um transplante de fígado de pâncreas pelas complicações entre 18 e 24 anos. Então, hoje é o que a gente faz. Só que, como a doutora Isa falou, não sei se já viram o transplante de pâncreas, é um verdadeiro carnaval.
Eu já fiz uns 12 aqui no Hospital das Clínicas. Porque o doente não precisa do pâncreas, ele precisa da insulina. Então, você põe um órgão que dá pancreatite, abscesso, fístula. Então, vira uma catástrofe para o doente, porque não é uma cirurgia simples. Fala o nome, Flávio. É o Bente. Então, foi o Bente e o Best. O Best era o aluno e o Bente é esse aí. Muito bem. Então, vira uma catástrofe. Então, o que foi, a partir da década de 50, o pessoal começou a perceber isso. Não adianta botar o pâncreas, porque vira uma catástrofe. Então, tá bom, vamos isolar o que o doente precisa. Insulina. Onde é produzida a insulina? Nas células beta do pâncreas. Então, vamos isolar a insulina das células beta e vamos isolar as células beta que estão lá, que são as ilhotas. Sabem como foi descoberto as ilhotas do pâncreas? Foi também um médico que se formou na Alemanha, em Berlim, em 1856, e não tinha o que fazer. E ele foi falar com o professor dele, e o cara falou assim, ó, cara, para de encher o saco, vai lá para o laboratório, fica dissecando o pâncreas lá na minha mola. E o cara ficou dissecando o pâncreas e viu que no meio do pâncreas tinha umas ilhotas de células que era diferente das células acinares. E ele não sabia o que era aquilo. Ninguém sabia, 1856. Lá, o que ele fez? Ele pegou, como todo médico, porque tem muitos médicos, né? Não tem nenhuma vaidade, botou o nome dele nas ilhotas. Ilhotas de Langerhans. Ele é o Paul Langerhans. Muito bem. Só que isso aí, eu fui lá mostrar para o professor, ele falou, tá bom, então você põe o nome, publica isso aí, tá, tchau, até logo, passe bem no minha mola. Passaram 52 anos para o Bente e o Best vir que essas células, as ilhotas, que tinham hormônios que produziam insulina. 52 anos, foi em 1922. Então, aí começou, e na década de 50 começou o transplante de ilhotas, que também tem alguns problemas, a doutora Isa vai mostrar. Então, é só para vocês terem um panorama da história, porque você tem que conhecer a história para chegar no presente. Obrigada, professor. Não, pelo contrário. Então, como que a gente faz o isolamento dessas ilhotas? Então, o pâncreas do doador é transferido para o laboratório, o pâncreas é dissecado, o duto de Wilson é cateterizado e é injetada uma solução contendo colagenase que vai digerir esse pâncreas. Esse pâncreas, então, é transferido para uma câmara de digestão, onde uma solução recircula a 37 graus, porque com o aumento da temperatura a gente ativa a colagenase. E em vários intervalos nós vamos tirando amostras desse produto da digestão, para ver se as ilhotas já estão isoladas ou não. Então, existe um corante, que é a ditisona, que cora essas ilhotas, e quando elas estão isoladas, ou seja, livres da parte exógena do pâncreas, a gente interrompe a digestão por diluição e também por diminuição da temperatura, porque isso bloqueia a ação da enzima. O produto da digestão é centrifugado, esse sobrenadante do líquido é retirado, e o pellet é transferido para um sistema Kobe, que por um gradiente de densidade separa as ilhotas da parte exógena do pâncreas. Então, o que a gente obtém, é uma nuvem intermediária, onde estão localizadas as ilhotas, e o tecido exócrino fica separado, visivelmente separado, no fundo dos tubos. Então, essas ilhotas são cuidadosamente aspiradas desses tubos e levadas para a cultura. E quando o doador, ela fica em cultura 24, 48 horas, e quando o doador está pronto, essas células são passadas para uma bolsa, tipo uma bolsa de transfusão, para então injeção na veia porta via transcutânea.
todo esse processo de digestão do pâncreas, de ação das enzimas, de ação mecânica na câmara de digestão, claro, destrói grande parte das ilhotas. E esse é um dos problemas da técnica. Então, um pâncreas tem aproximadamente 1 milhão de ilhotas, mas a gente consegue isolar menos da metade, se tanto. Além disso, quando elas são transplantadas no fígado, elas estão avasculares, né? Porque o próprio processo de digestão lesou toda a vasculatura das ilhotas. Além disso, quando elas são transplantadas, elas estão submetidas ao estresse oxidativo e às reações inflamatórias, e, além de tudo, a agressão pelas drogas antiimunes que são administradas no receptor. Dessa forma, infelizmente, menos de 60% das ilhotas transplantadas acabam sobrevivendo e produzindo insulina. Essa parte da cultura das ilhotas tem sido, antes do transplante, tem sido cada vez mais valorizada. Então, assim, existem trabalhos mostrando que manter as ilhotas em 24 horas antes de injetar já melhora essa reação inflamatória instantânea mediada pelo sangue. Se a gente mantém por 48 horas, isso aumenta a possibilidade das ilhotas sobreviverem. E, além disso, mantendo as ilhotas em cultura no laboratório, dá tempo de preparar o receptor, dá tempo de enviar as ilhotas, que nem sempre o receptor está na mesma cidade onde as ilhotas foram isoladas. Um dos aspectos importantes nessa cultura, e que é uma coisa que vem sido considerada em vários centros do mundo, é a cocultura com células-tronco. Hoje nós sabemos que essas células-tronco, de diferentes origens, células-tronco adultas, nós estamos falando, elas melhoram a função das células beta quando elas são mantidas em cocultura. E olha que interessante, esse trabalho mostrou que, se a gente manter as ilhotas em cocultivo por 72 horas antes da injeção no fígado, o resultado é melhor do que se a gente injetar as ilhotas com as células-tronco, após as ilhotas recém-isoladas. Então, esse período em que ocorre um cross-talking entre as ilhotas e as células-tronco é muito importante para a viabilidade das ilhotas. E a gente sabe que esses efeitos das células-tronco, além da secreção de citoquinas e promoção de uma imunomodulação da reação inflamatória, também tem um papel importante na angiogênese, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Sabendo dessa interação entre as células-tronco e as ilhotas, então nós indagamos, mas será que a gente precisa manter essas células num contato direto, ou seria possível fazer um contato, basta transferir, por exemplo, o meio de cultura, que é o que a gente observa no contato indireto. Então, em 3 séries de experimentos, Universidade de Oxford, com ilhotas de 3 diferentes doadores, nós cultivamos as ilhotas junto com as células-tronco do cordão umbilical, diretamente. Num outro grupo, nós fizemos o contato indireto, como a doutora Natália mostrou ontem, usando esses insetos que mantêm as ilhotas isoladas das células-tronco, mas separadas por uma membrana semipermeável. Ou seja, existe a possibilidade da passagem de nutrientes e citocinas. E, como controles, nós cultivamos apenas as células-tronco ou as ilhotas. E o que nós observamos é que, olhando na microscopia aqui, com coloração por HI,
que essas células-tronco do cordão umbilical, elas são atraídas para as ilhotas, elas coroam as ilhotas. Volta, por favor. Isso. E nós estudamos no sobrenadante desses diferentes tipos de cultura um painel extenso de citoquinas. Aqui eu estou mostrando alguns resultados, né? E a cocultura direta, que permite o contato entre as duas células, está simbolizada aqui por um losango, e vocês veem que aí sim existe uma expressão diferenciada dessas citoquinas, enquanto o contato indireto por aquele insert não mostra uma secreção diferenciada dessas citocinas, que ficam muito semelhantes aos controles. O painel de citoquinas é extenso, não vou apresentar todos os gráficos, mas o que nós observamos é que, quando as ilhotas e as células do cordão umbilical, células-tronco do cordão umbilical, são mantidas em contato indireto, não há uma diferença significativa no nível de citoquinas. Mas, quando a gente permite o contato direto, como disse o Dr. Glauco, é importante o contato entre as células. Esse crosstalk, sim, leva a uma expressão diferenciada de citoquinas anti-inflamatórias, leva também à secreção de leptina, que é um potente angiogênico, e, curiosamente, nós também observamos a produção de citoquinas pró-inflamatórias nessa cocultura. E concluímos que, claro, o contato direto entre as ilhotas e as células é essencial para que as células exerçam essa função de imunomodulação. Essa é uma figura que é a nossa hipótese, não faz parte da publicação, mas quando essas ilhotas, quando ocorre morte encefálica, existe uma migração de macrófagos do tipo 1 ativados para vários órgãos, não só para o pâncreas, não só para as ilhotas. Esses macrófagos residentes, mais as células endoteliais, que estão sofrendo a hipóxia no processo, mais as células beta e mais todas as outras células presentes na ilhotas que estão sofrendo durante esse processo de digestão, elas secretam inúmeras citoquinas pró-inflamatórias. E quando nós adicionamos as células-tronco do cordão umbilical, essas células são atraídas por essas citoquinas, por esse gradiente de citoquinas, para as ilhotas. E esse processo, essa inflamação acaba ativando também as células mesenquimais indiferenciadas. Hoje, muitos autores postulam que elas têm um comportamento muito semelhante aos macrófagos e podem passar de uma condição de ativadas pró-inflamatoriamente ou para o tipo 2, anti-inflamatórios. Então, a nossa hipótese é que existiria, inicialmente, uma ativação do tipo 1, dessas células-tronco, e a manutenção desse estímulo faria com que essas células passassem a adquirir o fenótipo do tipo 2, anti-inflamatório, secretando prostaglandina 2. E essa prostaglandina, então, faria a conversão, faria a conversão dos macrófagos tipo 1 para o macrófago tipo 2, secretando leptina e as citoquinas anti-inflamatórias. Isso é uma hipótese porque nós não testamos neste experimento nem a conversão dos macrófagos, nem dosamos prostaglandina tipo 2. Outras evidências da literatura nos levam a essa hipótese, mas não é possível, nesse momento, afirmar. Como nós sabemos que essas células-tronco, além da modulação, produzem angiogênese, então nós testamos o implante de células-tronco do tecido adiposo implantadas no implante 3D.
Então, essas células foram adicionadas a um gel biocompatível, na verdade, é um gel que nós usamos na prática diária, na prática clínica, e adicionamos beta-FGF para induzir a angiogênese inicial. Então, em camundongos atímicos, nós injetamos no subcutâneo, na região direita, 1 milhão de células-tronco do tecido adiposo, no gel biocompatível, e adicionamos beta-FGF. Para servir de controle, nos mesmos animais na região contralateral, nós injetamos o gel, beta-FGF, e apenas o meio de cultura das células. E o que nós observamos 8 semanas após é que no local onde nós injetamos as células-tronco do tecido adiposo no gel, havia um plug de tecido de consistência fibroelástica. E do outro lado, onde nós tínhamos injetado apenas o gel, praticamente a gente não palpava mais o local da infiltração. E depois de elevar um retalho para a recuperação dos implantes, nós observamos que no gel contendo as células-tronco havia uma rica rede vascular. E o gel sem as células se mantinha avascular. O estudo desses implantes por imunofluorescência, utilizando um anticorpo antivimentina específico humano, mostrou uma rica distribuição do filamento nos implantes contendo células-tronco do tecido adiposo humano, enquanto o controle, como era esperado, se manteve sem a marcação. E utilizando o anticorpo anti-von Willebrand, nós pudemos observar a marcação de células endoteliais, formando os vasos correspondente ao que nós havíamos visto na macroscopia. E o controle, como nós já tínhamos visto, se manteve avascular. Para ter certeza que esse plug de tecido organizado e vascularizado no dorso dos camundongos era de tecido humano, nós fizemos a extração do DNA genômico e, amplificando um fragmento do cromossomo humano 17 por PCR, nós vimos, correndo em agaroses de gel, uma banda correspondente a um controle positivo de DNA humano. Então, nós tivemos certeza de que aquele bloco de tecido construído no dorso do camundongo era um bloco de tecido humano organizado e vascularizado. Então, nós utilizamos, nesse primeiro experimento, os animais. Num segundo momento, nós dosamos as citoquinas já usando uma tecnologia intermediária, como a doutora Natália mostrou ontem, usando os inserts em cocultura. E agora a nossa ideia é observar a angiogênese em cocultura de ilhotas com células-tronco do cordão umbilical. E para isso nós pretendemos usar uma placa de microchips, cada chip contendo 3 canais, e num dos canais nós pretendemos usar células endoteliais humanas, no canal de intermediário fibrina, e os 2 grupos de estudo, somente as ilhotas ou as ilhotas com células-tronco. Para a gente entender melhor o desenho de estudo, vamos falar um pouquinho da tecnologia de microfluidos. A tecnologia de microfluidos, na verdade, processa ou manipula pequeniníssimas quantidades de fluidos da ordem de nanolitros, usando canais com micrômetros, dezenas ou centenas de micrômetros, e criando um fluxo. Isso é importante. Esse fluxo faz toda a diferença porque ele mimetiza a nossa circulação. Na verdade, esse é um esquema muito simplificado, mas numa placa é feito um canal, existem várias
metodologias para fazer esses canais, pode ser por fotopolimerização, pode ser por impressão 3D, pode ser por litografia, enfim. Várias tecnologias permitem a produção desses microcanais, que são, então, empilhados. E o que acontece? Então, nós temos um canal superior, aí existe uma membrana semipermeável, que é colocada no canal intermediário e um canal inferior. Então, observe que quando eles se juntarem, existe uma comunicação entre esses dois canais na região central. E é isso que permite a interação entre drogas e as células, entre dois tipos de células, entre fatores de crescimento e as células. Então, e observem também que cada canal tem uma entrada e uma saída. Então, eu posso recuperar, por exemplo, o fluido desse primeiro canal e dosar o que eu quiser. A mesma coisa no segundo canal. Eu posso expor somente o primeiro canal a uma droga, sabendo, entretanto, que existe uma comunicação e ver qual é o efeito das células no segundo canal. Essa é uma visão simplificada, mas existem N possibilidades de desenhos desses microchips. Geralmente, existem vários polímeros que podem ser utilizados. O mais utilizado é o polidimetilsiloxano, que é um elastômero que é barato, fácil de moldar e muito interessante, ele tem uma transparência óptica, então você consegue examinar esses microchips diretamente sob o microscópio, ele é permeável ao gás e é biocompatível. Então, isso faz do PDMS um ótimo candidato à construção desses microchips. Quais são as vantagens de utilizar esses sistemas de microfluidos para a cultura em 3D? Primeiro, a flexibilidade do desenho. Existem várias configurações possíveis. E, assim, muito importante, no caso do estudo das ilhotas, é que você pode criar um experimento usando uma ilhota ou pouquíssimas ilhotas. Isso é muito importante, porque conseguir ilhotas humanas para um experimento é muito difícil, né? Você só consegue isso quando aquelas ilhotas, por alguma razão, foram rejeitadas para transplante. Mesmo em Oxford, onde o transplante de ilhotas é corriqueiro, foi muito difícil conseguir as ilhotas para o experimento. E existem vários grupos disputando essas ilhotas quando elas são rejeitadas. Então, dispor de um sistema em que você pode criar não um órgão, mas uma microunidade desse órgão e estudar a fisiologia ou a interação celular ou a utilização de drogas é muito importante. Outra vantagem é que você pode fazer uma análise on-time o tempo todo. Em qualquer momento, você pode levar um chip e olhar no microscópio ou colher uma amostra. Claro, tem o aspecto econômico. A quantidade de nutrientes, meio, droga que você usa nesses sistemas é mínima. Tem uma grande economia de materiais de consumo. E você pode dispor de uma automação, por exemplo, a alimentação do meio de cultura e a recuperação do que sai na outra ponta pode ser totalmente automatizado. Você não precisa ficar trocando o meio de cultura. E, além disso, você pode instalar sensores para PO2, para pH, para o que você quiser. Na verdade, assim, depende muito da sua combinação com a parte da engenharia, mas é possível você construir sistemas muito complexos. E, como vocês veem aqui nesse exemplo, assim, você pode utilizar a interação de várias células, inclusive células imunes. Você poderia, por exemplo, ativar linfócitos e pôr no sistema, para ver como é que eles reagem com as suas ilhotas e as células mesenquimais do cordão umbilical.
Então, assim, é um sistema muito bonito, porque ele permite uma configuração mais complexa, simulando o que acontece realmente em vivo. Eu vou passar esse vídeo, porque ele ilustra um pouco melhor como é que isso acontece na prática. Então, antes disso, eu peço só para vocês observarem que, nesse canal central, vai ser colocado um gel que vai funcionar com uma matriz extracelular. E quando esse gel gelifica de fato, ele forma uma barreira, mas uma barreira permeável entre esses dois canais, entre esses 3 canais. Porque o que interessa do microchip é justamente essa zona central que permite a comunicação. Então, no canal superior foram adicionadas células endoteliais, elas colam no gel, aí adicionado o meio de cultura no canal inferior, e a placa é colocada numa plataforma oscilante. A simples oscilação provoca o fluxo, por diferença de gravidade. E como existe esse fluxo contínuo, as células endoteliais, durante esse movimento, na verdade, recobrem aquele canal, mimetizando um vaso. E aí, quando você substitui o meio de cultura por um meio angiogênico, por exemplo, é isso que acontece. Então, esse gel central permite a migração dos novos vasos em direção ao gradiente de fatores angiogênicos. E o que a gente espera como resultado nesse novo estudo, que a gente espera fazer nesse sistema de microfluidos e microchips, é algo semelhante ao que esses pesquisadores conseguiram. Na verdade, eles testaram um hidrogel para aplicação epicárdica para tratar áreas infartadas do miocárdio. Então, eles, numa placa de 3 canais também, no meio central, eles semearam um gel, esse gel que eles estavam estudando. No canal direito, eles semearam células tronco da medula óssea, e aqui células endoteliais. E o que a gente vê é isso: as células tronco da medula óssea produziram citoquinas angiogênicas, que criaram um gradiente de citoquinas, levando à angiogênese, que a gente observa aqui, a migração desses brotos vasculares em direção à produção de citoquinas. E a gente espera ver algo semelhante, utilizando ilhotas e células tronco, células endoteliais humanas e fibrina. Muito importante, o que o doutor Glauco destacou é que a gente vai ter, com esse sistema, a possibilidade de saber quantas ilhotas, quantas células-tronco. Ele citou um exemplo no tecido adiposo, que 50% não funcionou. Mas quando você fica próximo do que a gente observa em vivo, aí você consegue a formação de vasos maduros. Mais do que isso, e voltando a um ponto que o Dr. Glauco também destacou, função. Esses sistemas permitem, inclusive, ver se os vasos estão pérvios, porque não adianta só ter esses brotos, são vasos funcionantes, tem circulação, funciona mesmo. Então, assim, antes de você partir para um modelo animal, ou mesmo um clinical trial inicial, você tem a oportunidade de estudar todos esses cofatores, estudar quais seriam as melhores condições para a interação das células-tronco, do cordão umbilical e das ilhotas, para promover a angiogênese, quando elas forem transplantadas. Mais ainda, a gente pode estudar drogas, a gente pode estudar que fatores adicionar a esse conjunto para ver se a gente melhora a angiogênese. A gente pode estudar as drogas que são utilizadas normalmente
para a prevenção da rejeição do transplante, testar novas drogas, testar fatores de crescimento, submeter todo o conjunto à pressão de O2 que as células enfrentam na veia hepática, né? Que elas já enfrentam uma hipóxia. Ou seja, na nossa opinião, esses sistemas de microfluidos, permitindo uma cultura em 3D, pode ser uma ferramenta valiosa para melhorar as condições de cultura antes de transplante. Isso permite estudar várias coisas que possam ajudar a viabilidade das ilhotas antes do transplante. E, além disso, é um caminho para a gente procurar a construção dessas unidades de ilhotas com um pré-arranjo vascular que facilite a sua revascularização quando elas são implantadas. Obrigada. Nossa, obrigada, Isa. Obrigada, Glauco. Obrigada, Leda. Obrigada, Natália, né, pela exposição de vocês de forma didática. Eu espero que tenha estimulado quem está participando desse workshop a pensar um pouquinho mais sobre essa nova metodologia.